Pastor Bel. Graças a Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Antes de você se assentar, levante a sua mão direita lá em cima e diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, abrace aí pelo menos 2 pessoas agora e diga, só vale se você disser, diga: muito obrigado por você fazer parte da minha vida nesta escola. Diga obrigado por você estar aqui comigo hoje. Diga isso para 1, para 2, para 3. Aleluia, Ele vai ajudar você a contar o testemunho daquilo que Deus fez por você nesses dias. Glória a Deus, muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta tarde, nesta escola. Amém? Graças a Deus. E depois que você fizer isso, tome o seu assento, encontre aí o seu lugar. Glória a Jesus. Eu sei que nós estamos retornando do almoço, então nós vamos ter uma batalha extra aí, com toda essa digestão, com toda essa transformação interna, mas vai dar tudo certo. Quantos querem e desejam continuar ouvindo a palavra de Deus, diga amém. Graças a Deus. Para quem não veio ontem, por favor, eu quero que você pegue um pouquinho a outra apostila, essa aqui. Quem trouxe a apostila? Maravilha. Pegue a outra apostila, livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque. Deixa eu também fazer o controle aqui do meu tempo. Glória a Jesus. Ontem nós lemos o capítulo de número 1, introduzimos sobre o livro e parte do capítulo. Eu quero convidar você para abrir o capítulo de número 2, por favor. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. E até amanhã a gente termina de ler ele. Amém? Quem encontrou com o sinal, diga amém. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1. E sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, porventura não se levantarão de repente teus usuários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue,
e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, mas as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, a cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que o esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda desperta. Por isso ensinar, eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, calem-se dele, diante dele toda a terra. Oh meu Deus, aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, ouçam-me por favor, glória a Deus. Nós estamos desde ontem somando com os irmãos, e a pedido da coordenação da escola, estamos falando sobre o livro do profeta Abacuque. Ontem nós introduzimos a aula, introduzimos a ideia e consideramos algumas coisas gerais. Como eu quero ler o livro de Abacuque até amanhã todo com vocês, ele é pequeno, nós estamos cumprindo esse programa. Ontem nós iniciamos falando sobre todo o peso que estava sobre a vida do profeta, quando ele começa a falar com Deus, e ele permite, na sua humanidade, ele fica exposto na sua desolação, quando ele ora, e a ânsia dele, a busca dele por justiça, dá a impressão que ele está buscando um Deus que não está ouvindo, que ele está falando com alguém que não se importa com a sua dor. E ele vai, à medida que ele nos apresenta a realidade dos seus dias, que é como sombra ou uma xerox, uma polaroid acinzentada desse tempo, e ele vai nos lançando luz sobre o que a gente está vivendo, por exemplo, a nível de Brasil, simplificando bem a ideia, e até a nível de mundo. A oração dele expõe ele, mesmo sendo um profeta de Deus, um homem de Deus, expõe a sua fragilidade, e foi aonde nós consideramos que Deus aprecia essa nossa vulnerabilidade. É interessante quando Deus olha para você e encontra em você essa humanidade vulnerável. É por isso que o clamor de Abacuque tem essa característica: ele vai da dúvida para a adoração, ele também vai da incerteza para a fé. Ele vai transitando da angústia, mas em algum momento as suas próprias palavras vão encontrando segurança e esperança em Deus. Levante o seu rosto e preste atenção, ainda que a movimentação do almoço esteja acontecendo, mas levante o seu rosto. Isso diz muito sobre nós, porque em algum momento nós também nos parecemos muito com Abacuque. Quando não como sacerdotes do altar, efetivamente, ou como sacerdotes da nossa casa, da nossa vida, do nosso propósito, nós também estamos assim por vezes expostos e fragilizados, desolados, e baixa um senso de justiça, e a gente, em desespero, por vezes declaramos coisas que os nossos lábios gritam o que as nossas atitudes não respondem, e a gente vai se parecendo muito com Abacuque. Os dias de Judá eram dias difíceis, e o povo, a terra, estava assolada por fome, desigualdade social. Ele denuncia o desejo das pessoas em matar, em assassinar, em violentar, a prática da prostituição,
os princípios da fé estavam sendo traídos, o culto estava sendo corrompido, os valores básicos da relação com Deus estavam sendo desprezados, abandonados. As pessoas trocavam qualquer conveniência por conforto, por abrigo, por alimentação ou por um mínimo de segurança. O culto a Deus, que é um dos princípios básicos da nossa relação com Deus, se tornava escuro, se tornava sombrio. Eles estavam completamente fragilizados, expostos, distantes de Deus. E o profeta, ele se empenha na sua angústia, no seu desespero, em chamar a atenção de Deus. E agora, costumeiramente, o profeta recebia de Deus e trazia para o povo, mas ele está pegando do povo e levando para Deus, dizendo: o Senhor está vendo? Tem alguém aí em cima? Será que alguém aí está vendo o que a gente está sofrendo? Tudo o que ele tinha diante dele era iniquidade, violência, desolação. As palavras de Abacuque se parecem muito com as nossas orações em alguns momentos, porque nós temos dificuldades de acreditar naquilo que nós deveríamos acreditar. E Deus aprecia muito quando nós temos coragem de denunciar essa nossa fragilidade com a nossa voz, porque tem gente que não diz nada, mas a sua atitude denuncia que ele está muito decepcionado com Deus. O seu culto, a sua adoração, as suas relações, enfim, vão denunciando a sua decepção. A impressão que Abacuque nos passa, a sensação que envolve ele, que domina ele, é que as palavras de Deus na mente, no coração das pessoas havia sido esquecidas. Ninguém se lembrava mais de Deus. Às vezes a gente está em algumas reuniões e nós ficamos observando o povo, e a sensação que a gente tem é que as pessoas se esqueceram completamente de Deus. Não há um registro de memória mínimo sobre Deus. E Abacuque vai dando esse grito dizendo: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque o povo está esquecendo as suas palavras. Abacuque temia que não houvesse mais nenhuma ação divina da parte de Deus. Ele temia que não houvesse nenhuma manifestação sobrenatural da parte de Deus. E ele então se empenha em chamar a atenção de Deus através da oração. A sua oração começa com prosa, mas ela vai depois terminar com poesia, que são duas coisas diferentes, mas que fazem parte da nossa vida também, ainda que você não consiga ver desta forma. É por isso que, quando nos foi permitido, solicitado falar sobre Abacuque, o primeiro ponto que a coordenação da escola nos pediu, no capítulo de número 1, era para destacar o perfil do arauto de Deus neste tempo. E aí eu até gravitei entre uma, duas ou três ou quatro opções, uma, duas ou três ou quatro sugestões: perfil A, perfil B, perfil C. Mas eu acho que o que está eminente no livro, e acredito que seria o perfil que poderíamos, pelo menos nesse momento, colocar como ponto 1 e acabou, como quem exaurisse o assunto, esgotasse o assunto, não, mas pelo que o livro me dá. Eu acredito que o perfil de um arauto de Deus, pelo que eu vejo na vida do profeta, o perfil de um arauto de Deus é marcado pela sua atitude, postura, vida, posicionamento em oração. É isso que nos define, porque nós somos diferentes quando abrimos a boca para falar com Deus e para nos relacionarmos com Deus. A oração, porque nós nos definimos em perfil como arautos de Deus neste tempo, quando a gente sabe bem a diferença de orar em tempo de bonança e orar em tempo de crise. É diferente. Sabemos orar muito bem quando as coisas vão bem, sabemos orar muito bem quando tudo está no lugar, mas parece que por algum momento, por alguma circunstância, por alguma razão, a gente não consegue se posicionar em oração quando as coisas não vão bem. E a oração deste arauto, a oração
como base, como modelo na vida de Abacuque, que eu vou colhendo à medida que eu vou lendo, está na sua autenticidade, está na sua legitimidade. Ele não está emitindo sons repetitivos, ele não está religiosamente com frases vãs, ele não está emitindo uma reza decorada, ele não está chamando a atenção com versículos decorados, ele não está tentando chamar a atenção dos demais com uma prosa, com um texto de quem sabe falar bem, não. Ele está a plenos pulmões, clamando e rogando a Deus, sabendo que Deus era a sua única saída, e era tudo o que ele tinha, era Deus. Nós só não vimos mais ainda, porque esse nível de oração ainda não nos chegou, não nos alcançou. Alcança quando diz respeito a nós, a nossa individualidade, a nossa particularidade. Alcança-nos quando diz respeito ao calo do nosso sapato. Mas a gente não pode esquecer que no princípio da unidade, nessa relação incrível, nesse corpo de Deus, de Cristo, nessa conexão sobrenatural, poderosa, mística, incrível, manifesta de Deus. Oh meu Deus, nós somos um corpo. Nós podemos até ter movimentações diferentes, mas a gente está caminhando na mesma direção, no mesmo lugar. Quando nós começarmos a orar com os laços da responsabilidade, da unidade, meu Deus, em nenhum momento Abacuque diz: o que o Senhor vai fazer por mim, o que o Senhor vai fazer por minha casa, como é que o Senhor vai resolver minhas contas, como é que o Senhor vai resolver o calo do meu sapato. Não, ele diz: Deus, o teu povo, a tua gente, esta nação que te conhece. Ah, meu Deus! Nós temos momentos bíblicos especiais. Eu separei dois. Eu entendo que, especialmente no altar, e falo isso debaixo de muito temor e respeito, mas você vê que as linhas proféticas de Deus na vida do homem não tem muita gentileza. É como se Deus dissesse: eu falei com tanto jeito ao longo do tempo que vocês não ouviram, então eu vou falar uma vez só e do jeito que der. Quem pegar, pega. Mas existe uma ausência de um dos principais sacrifícios que permeiam a vida de um sacerdote no altar: vida de oração. E a igreja sabe quando o homem aqui em cima ora, e a igreja também sabe quando o homem aqui em cima não ora. Quando a política, a manipulação, a conveniência, o jeitinho jeitoso fala, e quando a oração grita, existe um perfil, existe uma postura. O sacerdote não só tinha a responsabilidade de sacrificar e apresentar sacrifícios a Deus no altar, mas um dos principais atos, ou um dos principais sacrifícios no altar era a oração. E a oração, com forma, característica e dimensão que pudesse ser validada por Deus, que pudesse ser aceita por Deus. E ontem à noite pastor Elias Torralbo disse algo maravilhoso aqui. Nós não podemos ser impelidos a orar só pela necessidade de que há uma necessidade de orar, mas pelo amor que nós sentimos por Deus, por sua casa, por sua obra. Oh meu Deus, tem alguém aí? Pega a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias. Remandobos. Como é que as coisas começam a mudar? Livro de Neemias, capítulo de número 1. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos deixar a palavra de Deus falar. Quem encontrou, diga amém.
as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes: como vai o caixa, como vai as finanças, como vai a estrutura, como vai o prédio? Não, como estão as pessoas lá? As pessoas estão, eles conseguiram escapar? Restou alguém vivo acerca de Jerusalém? E disseram os restantes que ficaram, as pessoas do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero. O muro de Jerusalém foi fendido, as suas portas queimadas a fogo. Então aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, parei tudo que eu estava fazendo, assentei, comecei a chorar, lamentei por vários dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, de dia, de noite, de dia, de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Sim, temos cometido pecado diante de ti. Também eu pequei, a casa do meu pai pecou, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Ó Deus, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, teu povo, que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus olhos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Eu, chefe de estado, muito abençoado, com muito dinheiro, com muita influência, era só um copeiro na casa do rei. Nós nos relacionamos com Deus em 3 níveis: pela fé, pela unção, pela glória. Ou seu acesso é pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É porque eu vivo é pela fé. Você precisa no mínimo conhecer a palavra. Ou pela unção, habilidade,
capacidade para exercer. Deus não deixa ninguém exposto. O púlpito é um lugar de visibilidade. A unção, a habilidade. Não é arrepio, nem tremor, nem coisa que dá na espinha. É aquilo que você faz bem. O púlpito é um lugar de luz e exposição. Quando você sobe aqui, fica claro que aqui é o seu lugar. Mas quando você sobe aqui, fica claro que você não tem que pisar aqui. Visibilidade e exposição. Glória, fé, palavra e o verbo que se move. Unção, exercício da habilidade. Dom irrevogável. O que acontece é que tem muitas pessoas que vivem pela função da sua habilidade, do dom. São hábeis para falar, são hábeis para administrar, são hábeis para conduzir, são hábeis para cantar, para adorar. Mas a habilidade, quando lhe põe uma demanda, quando há uma sobrecarga, a habilidade é Deus fazendo através de você. Quando você decide fazer. Se você não fizer, Deus não faz, porque está intrínseco na sua habilidade. Unção, Deus fazendo quando você decide fazer. Canta muito bem. Quando você abre a boca e decide cantar, as pessoas dizem: uau, Deus flui naquilo ali. Quando você fecha a boca e não canta, ninguém percebe. Unção, habilidade, Deus flui quando você está ativo. Glória é quando Deus vem e faz, independente de que você quer ou não. E em toda a história, a movimentação de Deus sobrenatural nunca veio pela habilidade da unção, mas sempre pela manifestação da sua glória. Quando Deus assume o controle de estou à frente, estou absolutamente no controle. Temos duas manifestações muito distintas: visitação e avivamento. Não despreze a visitação. Visitação é desprezada, avivamento não. A visitação tem características geográficas, territoriais. O avivamento tem características globais, porque a igreja de Jesus não é brasileira, a igreja de Jesus não é americana, a igreja de Jesus não é canadense, nem peruana, nem equatoriana. A igreja de Jesus é global. A igreja de Jesus, porque Deus amou-o. Porque Deus amou-o. A Bíblia nunca diz que Deus amou você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Nós fazemos parte de um contexto. A igreja, ela é mundial, ela é global. A visitação é geográfica, tem um foco geográfico e pode ser resistida, pode ser desprezada. O avivamento não, ele acontece se você quiser ou não quiser. Visitação, ferramenta de Deus agindo através da unção, da habilidade de gente que se dispôs, porque Deus capacitou e dá habilidade para fazer. Mas se você resistir, a visitação é desprezada. Mas o avivamento vai de norte a sul. Quando você sente aqui, o Equador sente, a Bolívia sente, o Canadá sente, Estados Unidos sente, a América sente, o Japão sente, a China sente, o mundo todo sente, o corpo todo de Deus sente. Por que eu digo isso? Porque Abacuque ora dizendo: quando é que o Senhor resolve o problema de Judá? De Judá ao seu tempo, mas no mundo. Mas no mundo, a força da intercessão e da oração profética que vai além. Isso é muito interessante na vida de Abacuque, porque à medida que ele vai orando, à medida que ele vai clamando, fiz uma comparação com Neemias, o seu sentimento, como as pessoas estão lá, como estão as coisas lá, o sentimento, a reflexão, parar, se deter, organizar o seu coração, organizar a sua mente, rogar ao Senhor, tempo para o jejum. Meu Deus, há uma frasezinha simples que diz assim: no final tudo dá certo. Se não dá certo ainda é porque não chegou no final. A base do relacionamento com Deus é confiança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele.
Quando Abacuque ora, é diferente a sua oração. Não é uma repetição, mas é um clamor em plenos pulmões. E ele diz: Senhor, tem alguém aí para fazer alguma coisa? Um clássico texto que nós temos na Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, conhecidíssimo de todos nós. Segunda Crônicas 7:14. Deixa eu citar o 13 e depois o 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. No versículo 13 você tem que grifar, você tem que assinalar 3 palavras. Primeiro, você tem que assinalar fechar os céus e não houver chuva. Sem chuva, sequidão. Segundo, você tem que assinalar gafanhotos. Terceiro, você tem que assinalar a palavra peste. Versículo 13 de novo. Eu fechar os céus e não houver chuva, se houver sequidão, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Há um ponto e vírgula que diz: preste atenção na sentença que vem depois, que vai te fazer entender o que ele quis dizer anteriormente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus! Perfil de um arauto: a oração e a sua atitude de oração. 3 coisas no versículo 14. Primeiro, humilhar-se, caminho de arrependimento genuíno, quebrantamento. A humildade é aquilo que se esvazia, sem teologizar e conectar nada mais, quando você reconhece o seu estado. Segundo, você ora, e essa oração aqui não é a repetição da reza. Quando você vem à minha presença humilhado e se transforma naquilo que você fala. 3, 2. Não, a gente quer o resultado imediato, mas transformar-se naquilo que falamos. Quando é que tu vais tocar o teu povo? Transforma-se. Comece tocando a mim, comece tocando minha casa, comece tocando minha vida. Quando é que tu vais tocar o teu povo com graça para jejuar? Torne-se você o jejum. Quando é que tu vais tocar o teu povo para te adorar? Torne você a adoração. Quando é que você vai tocar o teu povo? Envia sobre o teu povo o mesmo desespero e a mesma urgência. Receba você esse desespero, receba você essa urgência. Aquele que se humilha se transforma nas palavras da sua oração e deseja mais o rosto de Deus do que qualquer outra coisa. Eu ouvirei do céu, oh meu Deus. Eu vou ouvir. Pegarei o gafanhoto, versículo 13. Tomarei a sequidão, enfrentarei a peste. Sequidão, escassez espiritual, financeira, na proporção que o mundo está em crise e o Brasil está sendo. E algumas pessoas, eu respeito quem crê, não, porque o Brasil está falido, mas nós vamos nos sobressair. Essa onda de falência bate aí, bate aqui, porque a Bíblia diz: quando um povo
Quando você lê um texto na Bíblia e você não entende, isso é simples. Aonde eu vou, eu falo sobre isso. Pastor José Roberto, é tão simples que até falar perto do senhor eu fico constrangido. Minha mãe me ensinou, professora de 3ª série. Sou filho único de mãe professora. Você tem ideia o que é ser filho único de mãe professora? Deus te livrou. Meu filho, quando você não entender um texto, lê ele ao contrário. Lê ele de trás para frente. Você vai descobrir a tônica, vai aumentar o seu poder de argumentação, e a sua redação vai ser melhor, porque você vai escrever sobre o mesmo assunto 2 vezes. Tem gente que aprendeu. Versículo de número 13, de novo. Deixa eu dar um exemplo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos supor que você não entendeu. Lê ao contrário. Nada terei em falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Rapaz, não precisa de exegese, nem léxico, nem nada. Você só tem a palavra de Deus em casa. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em primeiro lugar eu aprendo que quando nada lhe falta, é porque Deus é Senhor e pastor da sua vida. Em segundo lugar eu aprendo, se alguma coisa está faltando, porque aquele que é Senhor e pastor na sua vida não está presente. Mas em terceiro lugar eu aprendo que quando aquele que é Senhor e pastor estiver ativo na sua vida, ainda que muita coisa lhe falta, ele não lhe faltará um dia sequer da sua vida. Agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Está feito. Obreiro, se você não aprender agora, você não aprende nunca mais. Neemias 8:10. Finalzinho do texto. Livro trachado, expressão fenomenal de Pastor Antônio disse com muito respeito. Eu gosto desse texto. Quando Esdras pega o texto para ler, ele começa a ler o texto. E às vezes a gente diz assim: irmãos, dá glória. Elias, o povo fica bravo. Levanta a mão, dá glória. Às vezes a gente vê o povo meio destruído. Gente, dá a mão aí, levanta a glória, né? Fala alguma coisinha e tal. Porque a gente reproduz, é meio que algo fisiológico. A Bíblia diz, a partir do versículo 4, 5, Esdras pegou o livro e começou a ler. Na medida que ele começou a ler, as pessoas foram ficando de pé. E ele continua a ler, e as pessoas levantavam as mãos. E ele continua a ler, e as pessoas louvavam o Senhor. E ele continuou a ler, e as pessoas dobravam o joelho. E ele continua a ler, e as pessoas colocavam o rosto no chão. Enquanto ele lia, pegou a palavra, dá um sinal aí. Capítulo 8 de Neemias é clássico. Governador. Mas na hora de falar de Deus, quem fala de Deus vem Esdras. Cada coisa no seu lugar. Versículo de número 10. A alegria do Senhor a nossa força é. Não entendeu? Lê ao contrário. Teremos a força de Deus quando Deus estiver feliz com a gente. E nem usei o léxico. Mamãe que ensinou. Teremos a força de Deus. Se você, aí em aplicação, tem algo que os pregadores não ensinam, a maioria dos oradores não ensinam, chama miolo. Já que é uma escola, pega todo mundo. Miolo. Você aplica. O miolo é você, sua família, seus projetos, seu ministério, pode incluir suas finanças. Então você aplica. Se a sua vida, sua casa, suas finanças, seu ministério, seus negócios, você aplica a mesma coisa em várias áreas, aumenta o poder de argumentação, e aí começa a trabalhar a múltiplas esferas de entendimento do cérebro. Você atinge o visual, o auditivo e o sinestésico. Tem gente que só acredita vendo, tem gente que só acredita ouvindo, e tem gente que só acredita se ele fizer assim, ó. Cada um tem de um jeito. Quando você diz assim, Deus está aqui, o auditivo diz, me prova. Aí você tem que massagear. Quando você diz, Deus está aqui, o visual diz, onde? Mas quando você diz, Deus está aqui,
O Cinetés diz: passou aqui agora. Ei! Jeová marcha na terra essa tarde. Diz isso para quem sabe. Tem alguém aí? Teremos a força de Deus quando Deus estiver feliz com a gente. Se você não se sente fraco, se a sua família está fragilizada, se os teus projetos estão sendo frustrados, o teu horizonte é sombrio, se o seu ministério não se desenvolve, se as suas finanças estão em conflito, pode ser que Deus não está tão feliz com você assim. Porque quando Deus estiver muito feliz com você, a alegria dele é te fazer forte, é te fazer poderoso, é te fazer pujante. Versículo de número 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, e o céu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, pegar rápido, senão não pega, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Leia ao contrário: se a terra não está sendo sarada, é porque não está efetivo o perdão dos pecados. O céu está ensurdecido, não existe movimentação de conversão no caminho, porque a face de Deus foi desprezada. O desprezo à face de Deus é a falta de oração que humildade. A falta de oração que humildade é igual à iniquidade que despreza o seu nome, e o seu povo põe em xeque a sua identidade. Por causa disso, conviva com a peste que te tira e te envergonha e te faz andar de cabeça baixa. Por causa disso, conviva com os gafanhotos que tiram todos os seus recursos e até o que você não semeou. E por causa disso, conviva com a terra seca e a incapacidade de produzir e ver possibilidades, e não reclame, porque os céus estão fechados. Mas se o meu povo que chama pelo levante as duas mãos lá em cima. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. A partir desta escola haverá na tua alma um clamor e um desespero por toda esta nação, por toda esta casa, por toda esta igreja. Eu e você veremos Deus mover pelo Brasil mais uma vez. Quem acredita? Por um minuto, se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas agora. Um minuto. Remandorobosha, Rabacoto mandare que rebadorobosha ramandarase, Rabacantu de que badarobosha, Recandu rebadeia badorobosha, Rumenure que mandara babato codorobosha, Remane que babadorobosha, Rumene que rebaba que pepeberabosha, Recandu rodobocosha, Rebabade que no robodoria que babadorobosha, Rideba cantu de badeia que Rebabadoro e comadorobosha, Ramandoia que mamadaia tu romandorobos, Ramandaia que babaduro condorobodorobos. Receba poder espiritual, autoridade de Deus agora. Chame a atenção de Deus. Emandorobos, Araicandurre de Mandegere Mandaraya Coromodorobos. Remandorobos, Shakandorodorodorobodere Mandarabat. Pastor, eu não sou batizado
Com o Espírito Santo, quem crê, comece a falar em línguas estranhas agora, pela primeira vez, comece a falar em línguas estranhas agora, receba variedade de línguas estranhas agora, pelo amor de Deus. Nos últimos dias, a terra se encherá da glória do Senhor. Tem gente que fala a mesma língua estranha de 50 anos atrás. Receba variedade nova. Por quê? Porque que seguimos a cruz? Por causa do sacrifício. Um povo seguirá um sacerdote de sacrifício. Ontem eu estava ouvindo o pastor Antônio Dionísio contando quando chegou aqui. E ele emocionado dizia: pastor, orávamos de manhã, orávamos de noite. Ele me disse ontem que me constrangeu: pastor, quando eu percebia que na semana me faltava um dia de jejum, eu perdia a paz. Eu dizia: meu Deus, não jejuei ainda esta semana. Então o jejum começava. E não vou entrar em detalhes que não vale a pena lembrar de coisa ruim. Olha o que temos aí. A receita é a mesma. Nada mudou. Assim como olhamos para a cruz e seguimos o sacrifício, olharemos para o altar e veremos a exposição de um homem e de uma mulher que se entrega. Oh meu Deus! Não me disseram, mas eu estou controlando o meu tempo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. É muito tempo antes de Paulo. Muito tempo antes de Paulo, Abacuque clamava em desespero: Senhor, o Senhor não está me ouvindo não? Até quando? Chamarei, tu vai fazer de conta que não me ouve. E as tuas palavras, será que não chegas a ti o grito desta gente? E o povo gritava: violência! Tu não salvará essa gente? Esse povo se levanta com iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, litígio, a frouxidão dos juízes. Então quer dizer que você vai olhar para o cenário político, vai sentar e dizer: pai, tu estás trabalhando. Jeová vai trabalhar. Deus sabe o que faz. Abacuque não está vendo isso não? O que o Senhor tem feito aí em cima? Olha o que essa gente grita. Neemias vai mais longe. O que há feito? Aquelas histórias que nos contaram. Deus ama isso. Que Deus detesta a hipocrisia religiosa. O divisor está no meio. No meio do caminho. Abacuque reclama, fala, contenda, confessa. De repente a sua própria boca vai se enchendo de Deus. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei. Muito tempo antes ele entende o segredo. Abacuque capítulo 2
versículo 4. Quer saber de uma coisa? Deixe isso para lá, porque pela fé o justo viverá. Deus, entendi. A base do relacionamento é confiança. Quem conhece confia. Faz uma coisa, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quiser, da forma que o Senhor quiser. Ei, a expressão da fé veio antes de um tempo de clamor e adoração, de sincero desespero. Eu quero orar com você aqui agora. Aí onde você está, eu quero que você una sua mão à mão do seu irmão agora. Pode fechar os corredores, não vai demorar. Nós vamos. Eu sei que comove. É estranho, mas o que eu vou pedir, silêncio. Teclado comigo. Fecha os teus olhos. Nós vamos dizer juntos uma frase só, e essa frase vai determinar o que você vai sentir depois. Fecha os teus olhos. Eu quero que você diga com toda a sinceridade do seu coração. Diga: Deus. Outra vez, diga: meu Deus. Quando foi que perdemos a capacidade de chamar tua atenção? Leva-nos de volta agora, ou tira-nos daqui. Queridos, neste mesmo Espírito permaneça ao longo de todo o tempo. Nossos livros, Princípio da Honra, estão lá atrás. Eu trouxe muito pouco, está terminando. A igreja está nos assistindo. Você pode comprar por cartão de crédito, que eu não tenho, mas o pastor Zéias está nos ajudando. Depois a gente ajusta, você pode comprar. Deus te abençoe. Aleluia.